Graça e paz, irmãos. Amém. É uma alegria poder, nesta manhã, uma vez mais, compartilhar o texto bíblico com vocês. Eu invito a todos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e vamos a ler a partir do verso 18 hasta 25. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 hasta 25. O nascimento de Jesus foi assim. Estando desposada Maria, sua madre, com José, antes que se juntassem, se hallou que havia concebido do Espírito Santo. José, seu marido, como era justo e não queria infamá-la, quis deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, he aqui ángel del Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe dijo: José, hijo de David, não temas recebir a Maria tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espírito Santo es, e dará à luz hijo, e llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo isso aconteceu para que se cumpriese lo dicho por el Senhor por meio del profeta, quando dijo: He aquí, una virgen concebirá e dará à luz hijo, e llamarás su nombre Emmanuel, que traduzido es Dios con nosotros. E despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio la luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos orar. Padre, uma vez mais te damos graças. Graças por inspirar a Mateus a que registrasse estas palavras, que nos hablasse acerca do nascimento de Jesucristo, nosso Salvador. Agora te pedimos que o Senhor nos bendiga, permitindo que podamos compreender o que acabamos de ler. E que essas palavras sejam palavras que transformem nossa vida, para que vivamos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Hermanos, é uma alegria, como dijo, poder compartilhar nesta manhã com vocês, uma vez mais, a palavra de Deus. Mira, a vida, com suas rotinas e expectativas, a menudo nos dá a ilusão de controle. Hacemos planos, construímos sonhos, imaginamos nosso futuro passo a passo, pero de repente, sem prévio aviso, a vida nos surpreende. Diagnóstico inesperado, uma perda dolorosa, câmbio de planos que trastoca todo o que damos por sentado. E que hacemos quando nossos planos se rompem? A história da Navidad não empieza com uma noite tranquila e uma cuna de paja, sino com uma profunda crise.
Mateus acaba de apresentar-nos uma genealogia extraordinária quando leemos do versículo 1 hasta o versículo 17, traçando a linha messiânica desde Abraão hasta Cristo. Essa genealogia não é só uma lista de nomes, é a demonstração de que Deus cumpre fielmente suas promessas pactuais através de generações, incluso quando parece impossível. Desde a promessa a Abraão de bendecir a todas as nações, passando por el pacto com Davi, de reino eterno, hasta a esperança profética de Messias que vendria depois do exílio babilônico. Jonatas, por favor, traz vaso de água. Pero agora, em el momento culminante da história, quando o Messias prometido está a ponto de nascer, César foi a buscar. Tudo parece desmoronar-se. Graças. A história de José, homem bueno, piadoso, é o testemunho de como Deus irrompe em nossos planos mais íntimos. Sua experiência nos ensina que as interrupções divinas não são errores, sino los hilos con los que Dios teje uma realidade muito mais gloriosa de la que nós jamais poderíamos haber imaginado. Mira, o tema central, ou a ideia central desse texto, habla de por que Jesus, concebido por el Espírito e reconhecido legalmente por José, é el Emmanuel prometido que salva a su pueblo de seus pecados. Podemos confiar em la fidelidade pactual de Deus, abraçar sua palavra, aun quando desbarata nossos planos, e obedecer com prontitude como José. Hoje veremos que como o Espírito inicia a obra salvífica, transformando uma crise humana em el cumprimento do plano eterno de Deus. Em segundo lugar, vamos a ver que Jesus salva eficazmente a seu povo, revelando o verdadeiro propósito messiânico e a natureza da salvação pactual. E terceiro, Emmanuel capacita nossa obediência confiada, culminando em la presença divina que transforma nossas vidas e nos capacita para responder em fé. Veamos o primeiro ponto, versículos 18 hasta versículo 20 outra vez. O nascimento de Jesus foi assim. Estando desposada Maria, sua madre, com José, antes que se juntassem, se hallou que havia concebido del Espírito Santo. José, seu marido, como era justo e não queria infamá-la, quiso deixá-la secretamente. E pensando ele nisso, e aqui anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe dijo: José, hijo de David, no temas recibir a Maria tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
José e Maria, dice estes versos que acabo de ler, estavam desposados. Um compromisso tão sério como o matrimônio mesmo, segundo a lei judia. Esse compromisso requeria um documento de divórcio para ser roto, como nos explica as Escrituras. Os planos de José eram honoráveis e ao mesmo tempo piedosos. Casar-se com Maria, estabelecer uma família, viver uma vida que honrara a Deus e quizás, como muitos judíos de sua época, esperar a venida do Messias prometido. Pero, o versículo 18 dá um giro completamente inesperado. Diz o texto, se hallou haver concebido do Espírito Santo. Imaginem o impacto de essa notícia em José. Ponga-se no lugar de José. Sua prometida estava embaraçada. E ele sabia com certeza que o filho não era suyo. Em sua mente, isso só podia significar uma coisa: infidelidade. O dolor, a confusão, a sensação de traição deveriam ser abrumadores. Sin embargo, Mateus nos disse algo crucial sobre o caráter de José. Disse o texto, era um homem justo. Esta justiça, como nos recordam os comentaristas bíblicos, não era simplesmente aderência fria à letra da lei, sino que incluía também a compaixão e a misericórdia. Por isso que, em lugar de exponer a Maria à vergonha pública, com possíveis consequências que poderiam incluir o apedreamento, José decidiu deixá-la secretamente. Queria proteger sua dignidade, incluso em meio de seu próprio dolor e confusão. Pero aqui vemos algo que é fundamental para entender toda a história da salvação. A concepção virginal não foi um acidente humano, sino um ato soberano e criativo do Espírito Santo. Esta verdade é teologicamente essencial por várias razões profundas. Primeiro, a virginidade de Maria garantiza que Jesus, sendo verdadeiramente humano por parte de Maria, é também verdadeiramente divino, sem a contaminação do pecado original, que, segundo as Escrituras, se transmite por linha paterna. Só assim pode ser o mediador perfeito entre Deus e os homens. Segundo, demonstra que a salvação é de princípio a fim uma obra exclusiva de Deus. Não há cooperação humana em la iniciação da salvação. É pura graça soberana, de princípio a fim. A concepção virginal também cumpre a expectativa messiânica do Antigo Testamento. Os judeus esperavam um Messias que seria tanto humano como divino. Alguém que poderia representar perfeitamente tanto a Deus ante os homens, como a los homens ante Deus. A profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14,
que leemos em la liturgia habla sobre o nascimento virginal, que não era só uma señal para rei Acai, sino uma promessa messiânica que cumpriria em el tempo señalado por Deus. Precisamente quando José estava meditando em essa dolorosa decisão, buscando a maneira mais piedosa de proceder, Deus intervino sobrenaturalmente. Um ángel do Senhor lhe apareceu em sonhos. Esse era um método comum da revelação divina no Antigo Testamento. Essa intervenção divina, justo no momento da maior crise de José, nos ensina uma verdade profundamente consoladora. Deus não só interviene em los grandes escenarios de la história, sino em nossas vidas personais, em nossas confusões, em nossos momentos de dolor e decisão. E o salmista, en el capítulo 27, versículo 10, dice: quando mi padre e mi madre me abandonaram, Jeová me recogerá. Sua iniciativa soberana transforma lo que parece uma crise devastadora em el cumprimento de su plan eterno de redenção. O mensaje del ángel calmou a angústia ou as angústias de José. Não só o calmou, sino que revelou um propósito que conecta diretamente com toda a história que Mateus acaba de traçar em la genealogia. E assim, vamos a ver o ponto 2 do sermão. Jesus salva eficazmente a su pueblo. Versículos 20, la segunda parte. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a la luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Notemos aqui vários elementos cruciais nesse texto. Primeiro, o ángel se dirige a José como hijo de Davi, recordando-nos imediatamente sua conexão com o pacto davídico. Deus havia prometido a Davi que sua descendência estabeleceria um reino eterno. José, aunque não é o padre biológico, seria o padre legal que conectaria a Jesus com essa linha de Davi. Isso não é uma coincidência, hermanos, é o cumprimento preciso das promessas de Deus. Segundo, a instrução de nombrar al niño Jesús é profundamente significativa também. O nome Jesus não foi escolhido al azar. Desde sua concepção, a identidade de este niño estava inextricavelmente ligada a sua missão salvífica. Como define um dos comentaristas, o nome Jesus é o que define sua obra: salvar
eficazmente a su pueblo del pecado. No es solo que hace posible la salvación, la asegura y la completa. Pero, ¿quién es exatamente su pueblo? Essa pergunta é crucial para entender o alcance da obra salvífica de Cristo. O contexto imediato de su pueblo se refere ao Israel físico, o pueblo del pacto del Antigo Testamento. Sin embargo, a genealogia de Mateus acabava de apresentar, já havia incluído gentiles como Raab, la cananeia, e Ruth, la moabita, antecipando que essa salvação se estenderia muito mais allá de las fronteiras étnicas de Israel. Hermanos, isto cumpre a promessa original a Abraão de que em tu simiente serão benditas todas as nações de la tierra. E desde a perspectiva de la teologia reformada, su pueblo se refere especificamente a los elegidos de Deus de todas as nações. Essa é a doutrina de la elección. Deus, em sua graça soberana, e antes de la fundação do mundo, escolheu aqueles que seriam salvos, e Cristo vino especificamente a salvar a estes elegidos. Não só a ser possível sua salvação, sino de assegurá-la definitivamente. Como disse Juan, capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor su vida dá por las ovejas. E foi isso que Cristo hizo por nós. Cristo conhece as suas ovejas e morreu especificamente por ela. A missão de Jesus era resolver o problema mais profundo e fundamental da humanidade, o pecado. Jesus não vino primariamente para solucionar problemas políticos, econômicos ou sociais, aunque seu reino teria implicações em todas essas áreas, sino que vino a salvar del poder, de la culpa y de la contaminación del pecado que nos separa de Dios. Y muchos judíos esperaban un Mesías político que los liberara del yugo romano, pero Jesús vino a liberar de una esclavitud mucho más profunda y devastadora, la esclavitud del pecado. Os profetas do Antigo Testamento já haviam predito essa obra salvífica. Isaías, descrevendo ao siervo sufriente, declarou o seguinte: mas el herido foi por nossas rebeliões, molido por nossos pecados, el castigo de nossa paz foi sobre ele, e por suas llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada qual se apartou por su caminho, mas, segue el texto, Jehová cargou en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, que buenas nuevas tenemos aqui desde Isaías. Jesus, com seu nascimento, com sua vida perfeita, com sua muerte substitutiva e ressurreição gloriosa, é o cumprimento exato de essa promessa profética.
Esta salvação não se obtém por obras humanas, sino unicamente por fé en la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. La justificación, el acto por el cual Dios declara justo el pecador, viene por fe sola en esta obra perfecta de Cristo. No por nuestras obras, no por nuestros méritos o esfuerzos religiosos, solo pela fé. E Pablo nos ensina em Romanos 3:28, dizendo: concluímos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. José, al obedecer la instrucción de nombrar a ese niño Jesús, no solo cumplía uma ordem divina, sino que participava activamente em la proclamação del propósito redentor de Deus e se convertia em instrumento del pacto de graça. Esta salvação é também irrevogável. Uma vez que Deus salva a alguém, essa pessoa persevera hasta el fin, no por su propia fuerza, sino por el poder preservador de Dios. Y Jesús nos dice en el Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, este sigue siendo el mensaje para nosotros hoy. El mensaje de la salvación, predicada por los profetas, predicada en los autores del Nuevo Testamento, es la misma que seguimos predicando. Dios por su gracia nos salva y por su gracia nos capacita a perseverar hasta el fin. Y ese es nuestro tercer punto. El Emmanuel, el Dios con nosotros, capacita nuestra obediencia confiada. Versículos 22 hasta 25. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a la luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. El mensaje del ángel culmina con una verdad aún asombrosa que no solo explica cómo esa salvación es posible, sino que revela la identidad más profunda de ese niño y cómo debemos responder. Mateo nos dice que todo lo que estaba sucediendo era para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta cita de Isaías 7:14 es mucho más que una simple predicación. Es la revelación de la naturaleza única de ese niño. Emmanuel no es solo un título hermoso o poético, es la clave cristológica
de todo o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus empieza com Emmanuel, Deus conosco, e conclui com a promessa de Jesus que estará conosco todos os dias até o fim. Este nome revela que o niño que nasceria não seria simplesmente um profeta extraordinário, não seria simplesmente um maestro sábio ou incluso um rei poderoso, sino Deus mesmo habitando entre seu povo em carne humana. Essa é a doutrina da encarnação. O verbo eterno de Deus se hizo carne e habitou entre nós, como nos disse Juan em seu Evangelho, capítulo 1, versículo 14. Em la persona de Jesucristo, temos a união hipostática, a união de duas naturezas, divina e humana, em uma sola pessoa. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, sem confusão, sem câmbio, sem divisão, sem separação. Essa verdade não é só teologicamente fascinante, é soteriologicamente essencial. Só alguém que fuera verdadeiramente Deus poderia pagar o preço infinito do pecado. E só alguém que fuera verdadeiramente homem poderia representar legitimamente a humanidade, poderia representar a nós outros. A presença de Deus com nós, hermanos, é a garantia absoluta de que sua missão salvífica será completada efetivamente. Se Jesus é verdadeiramente Emmanuel, Deus conosco, então podemos confiar plenamente em seu poder para salvar completamente a todos os que por ele se acercam a Deus. Su amor é perfeito, su poder é infinito e sua fidelidade é imutável. Não há pecado demasiadamente grande para sua graça. Não há coração demasiadamente duro para seu poder transformador. Não há situação demasiada desesperada para sua intervenção soberana. Tudo é possível para ele. Ademais, Emmanuel nos assegura que não estamos solos em nossas lutas, em nossas tentações, em nossas dificuldades. Deus não é observador distante de nossas vidas, sino que está intimamente presente conosco todos os dias. Como promete Jesus ao final do Evangelho de Mateus, he aqui eu estou com vosotros todos os dias hasta el fim del mundo. Essa presença não é só consoladora, é capacitadora. E a resposta de José a essa revelação extraordinária foi uma obediência imediata, completa e confiada. E diz o texto: e despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor lhe havia mandado e recebeu a sua mulher e não la conoció hasta que dio a la luz um hijo e lhe puso por nome Jesus. Mira, depois de lo que el ángel del Señor dijo, José no dudó, no pidió más señales, no negoció los términos, se fue y obedeció. Su fe se tradujo en una acción concreta y costosa.
Consideremos o que essa obediência implicava para José. Venham comigo, põem lá atenção. Primeiro, recebeu a Maria como sua esposa, assumindo publicamente a responsabilidade de um embaraço que ele sabia que não havia causado. Isso significava enfrentar as murmurações, as sospechas e possivelmente o desrespeito de sua comunidade. Segundo, protegeu a santidade do nascimento virginal, abstendo-se de relações conjugais hasta depois do parto. Uma decisão que requeria autocontrole e sacrifício pessoal. Terceiro, cumpriu o acto legal e espiritualmente significativo de nombrar o niño Jesus, assegurando assim a legitimidade legal do Messias em linha davídica e proclamando publicamente sua missão salvífica. Hermanos, a obediência de José ilustra perfeitamente como a fé verdadeira se manifesta em la vida prática. Não é uma fé passiva, não é uma fé emocional ou meramente intelectual, sino uma fé ativa, tangível e a vezes custosa. Como disse Santiago, a fé, se não tem obras, é muerta em si mesma. Santiago 2:17. Pero é crucial entender que essa obediência não é a causa de nossa justificação de Deus, sino o fruto inevitável de haver sido justificado por fé. Não obedecemos para ser salvos, obedecemos porque hemos sido salvos. E aqui há uma diferença profunda. José pudo obedecer de esta maneira porque confiou em el Emmanuel, Deus com nós. A obediência de José nasceu da certeza de que Deus estava com ele, que Deus era fiel em sua promessa e que Deus lo capacitaria para cumprir sua vontade. Essa é a dinâmica da vida cristiana, irmãos. Porque Emmanuel está com nós, podemos obedecer confiadamente, sabendo que Ele nos capacita, que Ele nos fortalece, que Ele nos sustenta em cada passo do caminho. A obediência de José também nos ensina sobre a perseverança de los santos. Uma vez que Deus obra a fé em um coração, essa fé persevera e se manifesta em obediência contínua. José não só obedeceu inicialmente, continuou sendo fiel ao longo de toda a infância de Jesus, protegendo-lo, proveyendo para ele, criando-lo em el temor del Senhor. E como nós respondemos delante de essas palavras de Mateus? A Navidade de José nos invita a reflexionar profundamente sobre nossa própria resposta ao Emmanuel e às verdades transformadoras que hemos contemplado aqui. Primeiro, ponga sua atenção aqui, nessas três aplicações. Quando o Espírito Santo inicia sua obra em nossas vidas. Hermanos, quando nossos planos se rompem, quando a vida nos golpeia com o inesperado, quando estamos em crise e confusão, recordemos que é o Espírito Santo
el Espíritu de Deus, quem toma a iniciativa soberana em la salvação. Confiemos em que o Espírito está obrando incluso em lo que parece inexplicável ou doloroso. Sua iniciativa sempre é para nosso bem eterno e para sua glória suprema, aunque não lo entendamos imediatamente. Segundo, quando consideramos como Jesus salva a seu povo, a aplicação é: não busquemos soluções superficiais para nossos problemas temporais, sino a liberação do pecado, que é nossa necessidade mais profunda. Entreguemos nossa vida completamente a Jesus, confiando unicamente em sua obra perfeita para nossa justificação ante Deus, não em nossos méritos, obras religiosas ou esforços morais. Recordemos que, se somos verdadeiramente su pueblo, elegido por gracia soberana, entonces nuestra salvación es segura e irrevogable. Terceiro, quando Emmanuel nos capacita para a obediência, e aqui a aplicação é sencilla, porque Deus conosco está permanentemente a nosso lado, podemos responder com obediência pronta e confiada a todo lo que Ele nos pida, incluso quando desbarate nossos planos ou nos chame a sacrifícios custosos. Não temamos, irmãos, actuar conforme a sua palavra, pois Ele mesmo nos capacita, nos fortalece e nos sustenta. Irmãos, eu quero concluir com as seguintes palavras: que esta Navidad não seja só uma celebração nostálgica de um evento do passado, sino um encontro transformador e renovador com Jesus, el Emmanuel, quien vino a estar Deus conosco para salvar-nos completamente de nossos pecados e capacitar-nos para uma vida de obediência gozosa e confiada. Que o Senhor nos dê a graça de ser como José, homens e mulheres que antes las interrupções divinas e los llamados de Deus confiam plenamente, creem firmemente e obedecem prontamente. Hermanos, que a paz de Cristo, que sobrepassa todo entendimento, guarde nossos corações e nossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar?